Estamos ainda fazendo nosso trabalho de casa, vocês aí também guardadinhos, mas tenhamos uma certeza, estamos todos sendo cuidados por Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Olá, queridos amigos,
da casa de Tio Armindo. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Agora, em especial, para neste dezembro, trazermos uma mensagem sobre o nosso querido mestre, amigo, companheiro de todas as nossas horas, Jesus, e que nos fala em seu sermão de amor, de orientação e de luz. Lá no finalzinho do sermão, ele nos diz: ninguém serve a dois senhores. Essa é uma expressão muito interessante, muito interessante. O tema que nós vamos desenvolver hoje é esse tema, naturalmente, já aproveitando o próprio ambiente do sermão, em que Jesus ele anuncia as bem-aventuranças como esse roteiro para a formação de um estado de alma muito especial em todos aqueles que o escutassem, em todos aqueles que o seguissem. Então ele inicia o seu roteiro de amor, propondo a todos nós que estabelecêssemos um estado de libertação. A proposta, logo, bem inicial, como se diz, prima facie, aquela que inaugura o próprio sermão, é uma proposta de libertação. Ele propõe: felizes os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa pobreza, que não é uma pobreza de não ter bens, mas uma pobreza de não estar apegado a eles, e não estando apegado a esses bens que nos cercam, os bens que constituem o objeto das nossas cogitações, das nossas avaliações, das nossas buscas, inclusive a nossa própria imagem, o nosso próprio ponto de vista. O ponto de vista também não deixa de ser uma expressão material, porque é uma expressão de uma visão, de um entendimento daquele momento encarcerado em um corpo físico, encarcerado em determinadas circunstâncias de encarnação. Mas não é um ponto de vista, portanto, livre. É material nesse sentido. Entenderam, amigos? Então, mesmo para estas concepções materiais, as nossas cogitações, os nossos entendimentos, ele diz: seja nisso pobre, ou seja, nisso seja desapegado. Quanto ao próprio corpo, o próprio sermão, ele se refere a isso. No próprio corpo, no próprio sermão, ele se refere a isso. Então, com essa abertura de profundidade, que ele já instala este caminho de luz. Esse caminho de luz, por quê? Porque aprisionados, nada vemos. Libertos, tudo percebemos, tudo vemos. Então, se estamos libertos da matéria ou da influenciação da matéria, porque podemos estar na matéria, estamos agora, mas não precisamos necessariamente sofrermos a influenciação central, básica dela. Não precisamos amar a matéria, precisamos amar a experiência, mas não a matéria. Então é nessa expressão que ele propõe uma libertação. Felizes os pobres, ou seja, os desapegados, pelo Espírito que são, pelo Espírito que se é.
porque deles é o reino dos céus. Então, só ingressamos no reino para captar as belezas do reino se estivermos com o nosso psiquismo centrado e manifestado pelo espírito que somos, não pela matéria que somos, não pela matéria em que estamos. Então notem a profundidade e a beleza. Notem como Jesus já abre o sermão, na verdade, propondo um processo de espiritualização para fins de que nós ingressemos na quadra da imortalidade. Sem percebermos a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito que somos, nós viveremos e faremos as nossas contabilidades, as nossas engenharias para a matéria, para a personalidade, para os nossos pontos de vista. E aí teremos disputas que em nada nos enriquecem. Só faz com que nós nos afastemos das outras pessoas. Então, amigos, olha que abertura especial, sensacional. Então ele vai prosseguindo, já todos iluminados pela imortalidade, ele vai prosseguindo nesse roteiro de luz, propondo que nós reconheçamos e ingressemos em um novo estado, um estado de aflição. Um estado de aflição. Mas um estado da aflição das coisas materiais? Não. Esse nós já vimos que ele propõe que nós nos apartemos da matéria, dando, obviamente, um sentido real à vida. E então ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa aflição não é uma aflição de não ter coisas, não é uma aflição do corpo estar doente, não é uma aflição decorrente de determinadas dificuldades materiais, econômicas, financeiras. Não. É a aflição da busca. É essa aflição. O que interessa ao espírito não é o atendimento às necessidades materiais. Essas, claro, terão que ser as necessidades reais, as necessidades essenciais, aquelas que efetivamente correspondam à manutenção da própria vida. Há um conforto, mas não precisa ser um conforto exagerado. Não o conforto que leva o indivíduo à inutilidade. Por ter muitos recursos, nada faz. E a vida se esvai. Mas a busca da verdade, que é o alimento para o espírito. O espírito se alimenta da verdade, o corpo se alimenta da matéria. Mas o espírito se alimenta da verdade. Então ele diz: felizes os aflitos, mas não da aflição material, mas da aflição da busca pela verdade, porque só a verdade nos fará livres. Olha o nosso querido mestre, como ele vai conduzindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para aquilo que é o real, aquilo que interessa. Porque ele proclama a si e de si: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, ele estabelece que a busca da verdade é que se constitui na grande aragem da alma. Encontrareis a verdade e sereis tranquilos. E sereis hábeis descortinadores da vida. Assim ele vai prosseguindo no seu roteiro
de elucidação sobre o caminho para Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Como a dizer que a pureza está na transformação pelo amor. Puro é aquele que escolhe o amor e transforma a sua intencionalidade. Aquele que já não quer mais o que é inferior. Porque a pureza é um estado que é resultante do processo de purificação. Que é longo, que é demorado, que pode ser traduzido pelo conhecimento que se tem, dissipando as trevas da ignorância, e pelo desenvolvimento do amor, que é a base de toda a movimentação dessa substância que circula e alimenta o universo. Então, amigos, notem como Jesus vai construindo diversos estados da alma, que ele apresenta como estados de felicidade. Então, não se pode anunciar felicidade onde há duplicidade de busca. Ninguém serve a dois senhores. Olha como ele é incisivo. Ele é incisivo. E ele não poderia ser diferente. Ele não poderia ser diferente. Então, ele é direto. Ele é impactante. Ele é objetivo. Ele é cirúrgico. Ninguém serve a dois senhores. Então, na pureza de coração, nós transformamos a nossa busca para alterar, modificar o objeto da nossa ambição. A nossa ambição, que é inicialmente por ignorância, por primitivismo espiritual, é uma ambição das coisas corporais, materiais, sensórias, é convertida dentro do processo da purificação para que a pureza se instale, é convertida numa ambição de bens espirituais. Lembra disso? Não acumuleis, o mestre, não acumuleis bens na terra, onde as traças corroem, os ladrões roubam, mas acumuleis bens no reino dos céus, onde nada pode afetá-los. Perfeito. Então, este sermão, este discurso, como alguns costumam dizer, este sermão, ele é um sermão de elucidação. Bem-aventurados, felizes, os mansos, porque herdarão a terra em razão dos deveres que cumprem. Aqueles que fazem paz íntima, já não andam tão desorientados, já não andam muito atribulados das buscas materiais, já venceram essas buscas materiais e fizeram paz íntima, porque percebem que isto basta. Isto basta. A verdade, o trabalho, o amor, o cumprimento dos deveres. E isso faz paz íntima. Não há mais nada que se buscar. Não há tanto assodamento, tantos processos destrutivos, ofensivos, tantos embates, tantas disputas. O pacificado intimamente, ele sabe, ele observa, ele mede, ele pesa, ele avalia, ele atua com equilíbrio. A matéria, possuí-la ou não possuí-la, não o desequilibra mais. Porque existem pessoas
que, apesar de terem muitos, são desequilibrados, porque têm um medo de perder, mas vão perder pelo fenômeno da morte. Ninguém vai ficar com absolutamente nada. Não vamos ficar. Nós transitamos pela matéria. A matéria é ponto de trânsito. O corpo, nós transitamos por ele. Depois ele será extinto. Então isto concede paz íntima. Isto concede paz íntima. E é esta paz que Jesus veio trazer. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Olha como ele diz. Mas não esta paz do mundo. Porque qual é a paz do mundo? É a paz dos bens. Não é a paz da segurança dos bens que você possa ter. Não há segurança de bens em nada. Há povos ricos, detentores de muitos recursos, que de repente perderam tudo. Foram vitimados, foram espoliados pela guerra. Tomaram tudo. Muitos foram levados para campos de concentração e mortos. Os judeus, algo em torno de 6 milhões. É muita gente. Né? É muita gente. Então, nada contra os judeus, nada contra as suas crenças, nada contra as suas práticas, né? Nada. Por que nada contra? Porque todos aprenderemos. Todos aprenderemos. Judeus, budistas, enfim, todos os povos, todas as designações de construção étnica, todos, pelo fenômeno da reencarnação, estaremos ingressando nessas comunidades, saindo delas. Não é? Estaremos ingressando e saindo nas várias reencarnações para extrair dali os aprendizados que existem. Natural. Então é neste sentido que os mansos herdarão a terra. Porque a terra será um mundo de regeneração, um mundo de paz. Um mundo de paz. Um mundo onde todos poderão fazer os seus projetos, estabelecer os seus planejamentos reencarnatórios, vivenciar as suas experiências evolutivas. Então é isso que se aguarda, é isso que se espera. É hoje e amanhã. Eu acredito que nós estejamos longe da paz aqui na Terra, mas em espírito somos imortais. Somos imortais. Então é nesse sentido da imortalidade que nós deveremos, pela fé, pela confiança e pelos esclarecimentos que já temos, a doutrina espírita nos esclarece brilhantemente sobre a nossa destinação futura. Devemos aguardar. Parados, inertes, não. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Mas não trabalhando para servir a dois senhores. Trabalhando para servir a um único Senhor. Um único Senhor. Então, amigos, Jesus, ele traz essa expressão belíssima de um roteiro para o Espírito. Este roteiro é para o Espírito. Então, ao dizer bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, ele diz, bem-aventurados aqueles que juntam o seu coração sofrido a outro coração sofrido. Incrível. Porque normalmente, nos sofrimentos, queremos os isolamentos, queremos os auxílios, queremos as ajudas, queremos os nossos problemas resolvidos. Ele diz não. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão eles os portadores da lágrima do coração. Qual é a lágrima do coração, amigos? Quem sabe? A lágrima do coração é a piedade. É o sentimento
próprio do coração. É o sentimento isolado do coração. Mas este sentimento movimenta as forças para pôr-se em contato com o outro que sofre. Você muitas vezes não vai poder fazer nada, você não vai poder resolver o problema do outro, mas você dirá: eu estou aqui, eu estou com você. Isto, meus amigos, é muito, mas é muito mesmo. Seja a dificuldade material que o outro passa, seja uma dificuldade de natureza emocional, de natureza moral, de natureza espiritual. Ele sabe que há alguém com ele. Muito especial isso, muito especial. Então Jesus anuncia: já são felizes. É isso que nós precisamos compreender. Os que adentram nesses estados, ele diz, já são felizes. Ninguém é feliz para alguma coisa. A felicidade é fim de caminho. Já é o estado especial que todo mundo quer. Já é o estado de ventura. É estado de ventura. Ninguém quer ser feliz para alguma coisa. Já é, você faz 1000 coisas para ser feliz. Mas se ele diz, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que têm a lágrima do coração, para, a partir deste sentimento especial que é a piedade, juntar-se a outro, dentro desse transcurso de vida que é a imortalidade. Veja como ele abre o sermão com a imortalidade, porque ele sabe, a imortalidade tem que perpassar, ou seja, percorrer todos os outros pontos do sermão. Porque imortalidade é vida. Imortalidade não é tempo. A imortalidade, ela mata o tempo, elimina a ideia de tempo. A imortalidade é vida. E uma vez na vida, de Joana de Ângeles, sempre na vida. Por isto, amigos, é que ele vai transitando amorosamente e discorrendo sobre essas belezas da realidade do Espírito. Vê como ele abre o sermão com o Espírito. Felizes os pobres pelo Espírito. Porque todos os nossos recursos estão no Espírito que somos. Estão lá os recursos. E aí ele prossegue: bem-aventurados os pacificadores. Porque os pacificadores são os fazedores da paz. São aqueles que têm paz íntima e querem, por misericórdia, levar a paz àqueles que sofrem. Aqueles que vivenciam processos de desespero. São muitos processos de desespero e muitas causas. Os desesperados são aqueles que não creem na imortalidade. Não creem profundamente no amor de Deus por nós. Assim não estabelecem fé. Pelo menos uma fé segura, uma fé robusta, uma fé imperturbável. Olha Kardec como ele diz. Kardec diz: a fé espírita é uma fé imperturbável. Porque você sabe. Você sabe. Mesmo as coisas graves que aconteçam com você, você sabe. Elas são medida de justiça. Significa dizer, Deus entregou a você os recursos para serem usados. Por livre-arbítrio, usamos bem ou mal. Vamos nos reencontrar com os resultados dos recursos aplicados. Por isso, às vezes, temos encarnações com graves questões. Graves questões. Mas isto não é o fruto
de uma justiça de Deus no sentido dele nos punir, mas no sentido da justiça de Deus no sentido dele nos outorgar a possibilidade de escolha. Mas ele fez isso e nunca nos deixou sós, porque ele nos deu a consciência. Ele nos deu espíritos mais adiantados que reencarnaram conosco, pai, mãe, irmão, tios, amigos. Ele nos deu as revelações. Moisés, Jesus, com o Evangelho e o Espiritismo. Ele nos deu, mais que isso, ele nos deu a intuição do bem. Olha aí, ele nos deu a intuição do bem. Então a decisão é nossa. Nós nunca estivemos sozinhos, nunca estivemos sem os recursos hábeis para decidirmos. Então o pacificador é aquele que já compreende esse processo, percebe a solicitação do outro que sofre e leva as suas conclusões de paz para o outro. Aceitar a paz que é proposta é uma decisão do outro. Não podemos impor ao outro absolutamente nada, senão seríamos salvacionistas. E não somos. Ninguém salva ninguém. Todos se salvam a si mesmos. Como? Pela caridade. Porque a caridade é exatamente esse ato da pacificação. Só que para o Estado alcançar o estado de pacificação, é necessário passar pelos estados anteriores a que nos referimos. Ou nós vamos achar que as pessoas que se perturbam com os bens têm paz? Não tem. Ou as pessoas que vivem uma vida estéril, sem nenhuma busca elevada sobre a verdade, têm paz? Não tem. Porque a matéria não nos basta. Ela não nos basta, ela não nos atende, porque existem buscas que são do Espírito e a matéria não tem condição. Jesus chega a ponto de dizer: orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, tem todos os recursos, mas a carne é fraca. O corpo não tem condições de nutrir o Espírito. É instrumento para o Espírito, mas não de nutrir. Só a moral nutre o Espírito. Só a dimensão moral nutre o Espírito. Só a medida moral nutre o Espírito, que são as medidas, as dimensões de Deus para nós. Então nós estamos percebendo como o pacificador, que é um pacificado, é um misericordioso, ele é que tem as condições para efetivamente conduzir a paz. Ninguém que se acha em desespero pode conduzir paz. E Jesus conclui brilhantemente, de uma forma especialíssima, este roteiro de luz, esse roteiro de vida, que é o Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados felizes os perseguidos por causa da justiça que realizam. Ou perseguidos porque falam em nome de Jesus. Ele diz: falam em meu nome, né? Falam em nome do Cristo. Então ele apresenta um estado muito especialíssimo, que é o estado de perseguido. Se nós não somos perseguidos, tem alguma coisa errada. Parece até uma loucura isso que eu estou falando, né? Mas não é não. Por que eu digo que não? Porque ele, Jesus, foi um perseguido. Ele foi um perseguido. Claro que foi um perseguido. É óbvio. Inclusive o seu processo foi injusto.
Ele foi condenado sem falta. Qual a falta? A falta que ele queria falar do amor? Isso é uma falta? Não justifica. Os doutores da lei sabiam disso. Eles sabiam, na intimidade do coração deles, eles sabiam que Jesus não era culpado. Então, amigos, quando ele se refere, ninguém serve a dois senhores, nessa beleza que é o Sermão da Montanha, ele quis dizer, ninguém poderá ter ao mesmo tempo os dois gozos. Os gozos da matéria. Aí no sentido dos abusos, dos excessos, e ser feliz. E ao mesmo tempo pretender ter os gozos do Espírito, que é a ventura da imortalidade, que é a beleza do reino dos céus, que só se capta, só se percebe, mesmo que não seja a sua profundidade, mas se percebe as luzes da sua emanação. No nosso nível, as luzes, né? A luminosidade. Nós não ingressamos ainda na totalidade do reino, mas as luzes do reino. Ele anuncia esse roteiro belíssimo e diz mais: aqueles que querem servir a dois senhores vivem um conflito, estabelecendo vida vazia. Um livro belíssimo, né, que Joana lançou agora, através da psicografia de Divaldo, Vidas Vazias, e depois ela já lançou também o livro Vida Plena, que fala da vida que é preenchida pela própria alma que se verte para fora. A beleza está na alma, a beleza está no espírito. Então, amigos, Jesus, por isso, ele prevenindo, né, aconselhando e prevenindo a todos nós sobre esses perigos de servir a dois senhores, ele então diz a todos nós, aqueles que o buscavam, e a nós, todas as vezes que alguém pretextava ganhar a vida eterna, Senhor, que devo fazer para ter vida eterna? Ele dizia, dá tudo que tens e segue-me. Ah, Senhor, isto eu não posso fazer. Está muito longe daquela época. Não. É isso agora. Qual é o conflito que o planeta vive? O conflito para que não cedamos. As coisas não interessam. Bezerra de Menezes, uma expressão belíssima disso. Vencedor é aquele que cede. Vai entender. É verdade. Vencedor é aquele que cede. Vencedor não é aquele que faz a disputa, é aquele que cede e deixa o outro no desespero da sua própria missão, até que ele, iluminado pelo ato de concessão feito por aquele que cedeu, ele também se ilumine, se harmonize, compreenda, busque e ceda, fazendo assim e estabelecendo assim paz íntima. O mundo que vivemos é um mundo de pessoas atribuladas, aceleradas, pessoas que estão vivenciando processos gravíssimos com psicopatologias cada vez mais complexas. As depressões, as ansiedades, as síndromes de pânico, os desesperos de toda a ordem, porque estabelecem ainda as disputas das ambições e das conquistas materiais. Jesus brilhantemente elucida essa questão, dizendo:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha o equilíbrio perfeito do mestre. Dá a César as coisas do mundo. César representava os impostos da época, a moeda que você tinha que pagar, porque ela representava os impostos. Mas hoje não se exigem só os impostos, as pessoas querem tomar as coisas das outras. As pessoas querem tomar a felicidade da outra pessoa, através de processos de perseguição muito grave, inclusive a perseguição de natureza virtual, porque desenvolvemos tanto que hoje nos relacionamos com recursos virtuais. E as perseguições também se estabelecem com profundidade aí nesses campos. Dai a César o que é de César. Dai a vida o que é a vida física, o que é da vida física. Busque apenas aquilo que lhe é necessário. Porque voltado para o espírito, voltado para a alma, que te faltará? Nada. Passará o seu estágio corporal e em dado momento a morte virá lhe libertar dessas apreensões. Dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa alma, as nossas intenções, os nossos recursos, o nosso amor. Então eu queria deixar essas breves reflexões para os queridos amigos da casa de Tio Arminio. Deus nos abençoe a todos, nos dê, Jesus, um Natal de esperança sempre, e nós coloquemos os nossos corações à disposição do Mestre, a fim de que, por os nossos corações, ele possa se manifestar na vida, traduzindo isto em amor, em paz, em esperança, em caridade. Deus seja louvado nos nossos corações. Feliz Natal. Para sempre. Não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.
estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos. para sempre.